Como vimos na sessão passada, o silogismo perfeito ele busca criar a unidade dos conceitos. Portanto, essa unidade ela se torna para ela mesma um objeto separado. E essa passagem do conceito subjetivo para o conceito objetivo ele é muito bem demonstrado pela prova ontológica, que Hegel faz uma análise mais minuciosa dela. No final da seção do conceito subjetivo da enciclopédia e no começo da seção do conceito objetivo na ciência da lógica propriamente dita, na doutrina do conceito. Portanto, eu queria agora nessa oportunidade fazer a leitura mais atenta do que é dito nessa prova, das refutações e da resposta que Hegel dá sobre essas contestações. Apesar de vir depois no tempo, eu gostaria de primeiramente pontuar a definição que Descartes faz da prova ontológica. Ele a coloca nas Meditações Metafísicas, no 7º parágrafo. O texto é mais longo, mas vou me ater aqui à parte principal. Mas, não obstante, quando penso nisso com maior atenção, verifico claramente que a existência não pode ser separada da essência de Deus, tanto quanto da essência de um triângulo retilíneo não pode ser separada a grandeza de seus 3 ângulos iguais a 2 retos, ou da ideia de uma montanha à ideia de um vale. De sorte que não sinto menos repugnância em conceber um Deus, isto é, um ser soberanamente perfeito, ao qual falte existência, isto é, ao qual falte alguma perfeição, do que em conceber uma montanha que não tenha vale. Ou seja, ele coloca a existência entre uma das perfeições. E é justamente isso que vai dar problema depois com relação a Kant e a todos que vão contrapor esse argumento. A formulação de Santo Anselmo, que veio primeiro, ela é mais subjetiva. E é exatamente por isso que Hegel vai tomar ela como mais preciosa. Essa é uma citação feita também de um filósofo estoico. Cremos, pois, com firmeza, que tu és um ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou será que um ser assim não existe porque o incipiente disse em seu coração, Deus não existe? Salmo 13, versículo 1. Leio agora o texto que o próprio Hegel cita na enciclopédia. Certamente um ser tal que não se possa pensar algo maior não pode estar só na inteligência, pois se está só na inteligência, pode-se pensar que está também na realidade, o que é maior. Se, pois, o ser tal que não se pode pensar algo maior está só na inteligência, então esse mesmo ser tal que não se pode pensar algo maior que ele é tal que se pode pensar algo maior. Mas isso certamente não pode ser. Do fato do conceito de Deus ser puramente interior, segue-se de forma dialética que ele também é o mais exterior e, portanto, ele existe realmente com certeza muito concreta. Pelo fato de eu não me ater a conceitos externos, por exemplo, um ser perfeito, um objeto com todas as características que se possam existir, em características positivas, ele partiu. Eu penso, e nesse meu pensamento, o que há de mais abrangente é Deus. Portanto, esse ser, sabendo a unidade do subjetivo e do objetivo,
essa certeza de que a razão tem, de que ela é o mundo também, eu deduzo que Deus existe. A primeira refutação desse argumento foi feita por Gaunilho, que foi um contemporâneo de Anselmo. Ele elaborou um contra-argumento que é mais ou menos o seguinte: eu posso imaginar diversos dragões. Posso imaginar um jacaré como um dragão de forma incipiente não, de forma pequena, de forma análoga. Posso também pensar um Charizard do Pokémon, ou então, que não é um dragão, mas todo mundo fala que é dragão, ou então Tiamat da mitologia mesopotâmica, ou então os dragões da mitologia chinesa. Por fim, o próprio Leviatã, que é um ser bíblico. E eu posso ir nessa escala de perfeições do dragão, tentar imaginar um dragão perfeito. Extremamente forte, extremamente rápido, que consegue... que tem poderes de fogo, que ele é assustador, etc. Esse seria o dragão perfeito. Então, da definição de dragão perfeito, eu também induziria que ele tem existência. E assim eu retiraria a prova de que esse dragão perfeito também existe. O problema é... eu vou dar aqui primeiro a minha resposta e depois eu vou falar o que Hegel diz especificamente. O conceito mesmo de dragão inclui limites. O dragão, para ele ser extremamente rápido, ele precisa se deslocar. Então ele não é infinito nem mesmo espacialmente. Ele é extremamente forte, porque ele pode quebrar coisas. Mas se ele se quebra coisas, significa que ele não é todas as coisas. Então ele tem limites. Ele é pelo menos um ser físico, que interage fisicamente com o mundo. Então o próprio conceito de dragão ele já tem nele mesmo uma certa imperfeição. E assim não cabe a ele a dedução do argumento ontológico. Não funcionaria esse conceito. A resposta que Hegel dá é a seguinte: o conceito perfeito era no início a substância spinozana, o ser indiferenciado único, cujas manifestações são mais abstrações, são mais sonhos do que seres reais. Portanto, qualquer outro objeto que a gente for pensar, ele não é a sua essência, ele não é o conceito. Ele é só mais uma dessas meras afecções, desses meros modos da substância única a se expressar. A ciência da lógica não para aí, justamente porque, a partir desse conceito, Hegel vai querer abstrair mais determinações do objetivo. A abstração, como é o maior problema que é visto em qualquer filosofia ou qualquer conceito, é um problema aqui também. É dito que essa unidade do subjetivo com objetivo no argumento ontológico é posta de forma imediata e sem reflexão. E, portanto, aí estaria a dificuldade do argumento.
E assim ele vai dar continuidade ao estudo do objetivo, do conceito objetivo. Um pouco antes, eu gostaria de fazer a pontuação de que o espírito se toma a liberdade de usar a linguagem natural para descrever operações do próprio espírito. Como, por exemplo, durante todo o percurso da ciência da lógica foi usado termos da natureza. E a gente aplica essa natureza no conceito. Mas esse trabalho vem da concepção de que a ideia, a razão, ela é anterior à natureza física das coisas. Então isso está tomando emprestado aquilo que já é nosso de direito. E assim, essas expressões, mecanismo, quimismo, elas são mais uma analogia em sentido reverso. A química e a mecânica são analogia do que é feito aqui. No mecanismo, os objetos eles se apresentam como externos e subsistentes, como objetos separados e indiferentes. No objeto mecânico, a determinação deles é a indiferença. Esse é o primeiro momento do mecanismo. O processo mecânico vai afirmar que a causalidade é indiferente. Uma bola bate na outra, uma descarga, um polo negativo dá descarga no polo negativo, no polo positivo. Isso é indiferente. Os objetos eles apenas seguem a lei. O processo formal é quando a individualidade absorve a qualquer comunicação. Já é dada uma pequena interioridade ao objeto no sentido de que um objeto ele é o comunicador e o outro escuta essa comunicação e ele não reage a essa comunicação. No processo mecânico real é feita a divisão, a gradação de objetos com mais capacidade para a ação e menos capacidade para a ação. Nele, quanto menos capacidade para ação, menos reativo vai ser e, portanto, mais o objeto, menos reativo ele vai ser a ação do objeto que mais reage. Por outro lado, um objeto que reage, ele vai ser mais afetado pelo objeto que age. A imagem que Hegel usa é meio interessante, de que um papel suspenso, um pano suspenso, ele não é perfurado por uma bala. É algo curioso. É a ideia de que aquilo que é elástico não rompe facilmente, mas algo rígido quebra. No processo mecânico produtor, o produto, quer dizer, o produto desse processo todo é um repouso indiferente do objeto. E depois do objeto mecânico e do processo mecânico temos o mecanismo absoluto. Dessa vez como uma diferenciação não do objetivo e do subjetivo, ou nem do essencial ou relativo. O absoluto é a culminação do processo sobre o objeto. O processo talvez entendido como uma subjetividade do objeto. Com essa movimentação e essa comunicação, os objetos interagindo entre si, e eles se diferenciando em graus, é captado um centro no qual se resolvem esses conflitos. E a lei é o que determina esse movimento interno de cada uma, de como cada uma irá agir. E agora, com essa riqueza de relações entre os objetos, é ali que repousa a lei.
A lei não está mais nos objetos, mas agora está na própria relação entre eles. E essa é a passagem para o alquimismo. Agora, o processo, a relação é vista como um objeto. Nesse ponto, o processo, a união, a interação entre os objetos se dá principalmente pela afinidade entre eles. Como eles estão graduados em vários níveis, aqueles com mais aptidão para se envolver são os que se unem. E esse jogo de separação, de busca de afinidade, demonstra uma certa intenção para o final, para a finalidade. E essa finalidade é o objeto do último capítulo, que é a teleologia, que não é para confundir com a teologia, que é o discurso sobre Deus. A teleologia é o discurso sobre a finalidade. Que há uma diferenciação de que o mecanismo seria a análise da causa eficiente aristotélica, que é a causa que realmente age sobre a matéria para incutir nela uma forma. A causa final é analisada pela teleologia, porque nela é analisada a causa, aquilo para o qual alguma coisa foi feita. Na finalidade subjetiva, o objeto ele nega-se a si agindo. Como a lei estava só na relação, o ponto essencial, então o objeto ele se vê obrigado a agir para cumprir seu fim. No meio, o fim, a própria finalidade, ela faz do objeto, os objetos, os seus meios de ação. E a finalidade executada é quando o fim ele atravessa o objeto, cumpre sua função nele e permanece no objeto. Um fim que no objeto permanece fim. E assim ele se infinitiza no objeto. Esse ser idêntico e autossubsistente no objeto externo é o que Hegel vai denominar a ideia, que é o objeto da próxima e última seção da ciência da lógica.